Muito interessante. Eu tô escutando aqui, né, vocês falando, eu lembrava que antigamente a carreira que a gente escolhia, né, a formação que a gente escolhia definia a gente para o resto da vida, né? E isso foi mudando e mudou muito ao longo dos anos e, sobretudo, nos anos mais recentes. Silvana, o aprender, existe uma forma de aprender a aprender, né? Porque se a gente está falando aqui dessa. O que que eu quero dizer, né? Isso nasce com a pessoa, essa curiosidade por aprender coisas novas, ou não? Eu posso, né, eu não tenho muito isso, mas eu tenho algumas ferramentas hoje que me ajudam a fazer isso, que me permitem, encontrar novos conteúdos. Existe isso ou não? Acho que Tem tem ferramenta? Você características. recomendaria alguma ferramenta para isso? Acho que assim, tem características que sim, nascem com as pessoas. Então, uma delas, para mim, muito forte é curiosidade. Aquela pessoa que tem aquele olhar criativo dos porquês. E os porquês é uma pena, porque todo mundo nasce igual. Você vai lembrar de todas as crianças perguntando os porquês, e ao longo da vida a gente vai se podando de perguntar ou não perguntar. E qualquer um que está ouvindo aqui vai olhar e vai falar assim: putz, até eu estava ontem numa conversa, uma pessoa falou assim: eu me permito, quando eu mudo de área, ter os 100 primeiros dias de fazer perguntas bobas e tudo mais que eu estou aprendendo. Eu falei: desculpa, eu me permito pro resto da vida fazer perguntas do que eu me interessar. Porque acho que o perguntar, você não ofende ninguém. Você está querendo descobrir algo, às vezes é para conhecer com mais profundidade, às vezes é do porquê não. Então, eu acho que esse processo a gente vai se perguntando internamente, tipo, putz, eu vou fazer essa pergunta? Não, é muito boba, não vou colocar na mesa ou algo do gênero. E vai perdendo esse processo. Então, acho que a curiosidade é inerente, tá? Pessoas com mais curiosidade ou menos curiosas. Mas a gente sim desenvolve. E gradativamente as dicas que eu daria, normalmente são temas que você já é apaixonado. São os temas mais fáceis de você começar. Se você detesta alguma temática, você não vai ter vontade de assistir nada, de ler nada sobre e de conversar sobre o assunto. Quando você já tem tendências àquele temática, seja de inovação, seja de liderança e tudo mais, é natural você querer saber mais, você trocar, você querer saber do livro, o que a pessoa te indicou e tudo mais. Então, eu acho que esse é o primeiro caminho para criar um hábito. E o hábito, o que que é? É você gradativamente dedicar tempo para. E o tempo não é tempo necessariamente de falar tal horário, vou parar para ler, ou tal horário, eu vou fazer né, o vídeo, eu vou ouvir um podcast. Eu acho que sim, tem pessoas bem disciplinadas para isso, mas você vai encontrando os teus times. Então, cada um que a gente conversa fala, putz, do deslocamento da empresa, eu vou ouvir no podcast. Ah, quando eu ouço Netflix, eu ouço documentário. Quando eu faço, sabe? Então, vai encontrando alternativas, inclusive nos momentos de lazer. Que eu acho que a parte mais bacana é quando você aprende sem tanto esforço. Sem aquela necessidade e aquela coisa de falar, putz, a parte chata que eu tenho que aprender. Porque é mais um peso. Se você para olhar historicamente, o estudar era um fardo, né? Então, tem que ir para a escola, tem que tirar boas notas, não pode faltar. Então, é aquela caixinha que não é uma caixinha de jornada leve, prazerosa, exceto, lógico, que todo mundo vai fazer curtir a jornada também. Então, eu acho que tem esse processo mesmo de trocas, né? Então, que aí consegue se desenvolver. Legal. Esse processo de troca, desculpa, Thiago, não sei se você ia falar, mas Né? eu acho que ele é extremamente importante. Eu só queria fazer um gancho. Você falou que as pessoas nascem curiosas, né? Acho que sim, nascem criativas. Eu costumo falar que tem um conteúdo, uma palestra sobre pensamento criativo, que a gente fala é que todas as pessoas nascem criativas, mas ao longo do crescimento, né? A gente vai criando as nossas amarras de criatividade. Falta de tempo, às vezes é o estudo, é pressão, enfim, você fica um adulto chato, né? E você deixa a Vai. criatividade Ah, de eu lado. uso Aí até essa você tem que se linguagem. desenvolver depois, né? Você tem que começar de novo. É quase como o desenvolver é quase como voltar a um pouco daquela criatividade e curiosidade de quando você era criança, né? Para servir de estímulo para você querer aprender algo, né? E ferramentas, eu vejo assim, no mundo corporativo, uma das que realmente eu gosto muito é o design thinking, porque você coloca um time diverso na sala para divergir, e é o momento de, eu brinco aqui internamente, que é pirar o cabeção. Fala assim,
quais são as coisas mais doidas. E depois você vai convergindo. Putz, é aplicável, não é? Tem recurso, tempo e tudo mais. Aí você vai, né, limitando novamente. E tem uma outra ferramenta muito bacana, que são as conexões forçadas. Então, para te dar um exemplo meio bobo. Então, por exemplo, você pensa, como que eu faço uma solução de, sei lá, guardar um livro, e aí você mostra uma imagem. Putz, uma imagem de guardar um livro com uma escada. Daí surge lá aquelas escadas que tem um espacinho para guardar o livro. Aí você mostra um sofá. Aí tem aquele que você abre numa parte interna do sofá e guarda os livros. Então, como que você resolveria se você tivesse muito dinheiro ou pouco dinheiro, se você fosse super-herói? Então, é uma dinâmica com os profissionais. Por quê? Porque você vai nos extremos. Você fala, putz, se eu tivesse muito recurso, eu usaria A, se eu não tivesse recurso, eu usaria B. Uma criança de 5 anos resolve esse problema da maneira simples, tal. E aí, com o todo, você começa de volta a convergir. Fala, o que que é factível? O que que eu pego dessa ideia e da outra ideia para complementar? E aí surge um outro conceito que eu acho que é muito forte, né, para nós, ainda mais agora, que é a inteligência coletiva. Então, se você olha novamente, décadas passadas, a gente falava muito dos key talents como uma persona única, que vai dar o resultado fantástico. Você pega os exemplos da seleção, né? A gente vai entrar em Copa de volta, Neymar da vida ou qualquer outro que a gente dê o nome. Ele não vai ganhar o jogo sozinho. É como que todo o time vai orquestrar. E quando você coloca nas empresas que a inteligência coletiva vai te dar o resultado, você vai perder pessoas, porque faz parte, ainda mais agora quando a gente fala do Great Resignation, dos attrition Sim. alto e tudo mais. Mas ele não te impacta tanto a ponto que se você só tivesse uma pessoa, concentrado os recursos nessa pessoa, se ela sai, ela leva muita parte da gestão do conhecimento. Então, acho que cada vez mais, até a forma de aprender e de compartilhar, a gente vai diversificando um pouco e deixando muito mais fluido. Eu ia justamente falar da diversificação, né? A gente já comentou aqui em outros episódios, a gente já falou sobre diversidade e o quanto a diversidade ajuda na criatividade e encontrar soluções para um problema, né? Você trazendo pessoas para trabalhar dentro de uma empresa que tem origens diferentes, conhecimentos diferentes, que nem todo mundo tem tempo para aprender de tudo, né? Uhum, Essa diversidade ela contribui demais na resolução de problemas, né? Porque realmente, imagina alguém que, né, foi estudar teatro e trabalha numa empresa, de repente vai ter uhum. uma solução que aquela pessoa que só fez uma carreira técnica ao longo da vida inteira, um engenheiro talvez não vai ter, né? Ou, enfim, acho que tem inúmeros Sim. exemplos, né? E mesmo, por exemplo, né, eu tendo algumas direções, entre elas engenharia. Mesmo engenharia, a gente tem aqui, né, Argentina, Colômbia e tudo mais. Mas tem um perfil que é de ser engenheiro. Então, putz, vou resolver um problema, por que não trazer outras áreas de negócio, com outros pontos de vista? Então, às vezes não está dentro do teu time, mas é uma problemática que você pode trazer outros stakeholders para co-criar junto. Então, eu acho que tem esse exercício, porque na grande maioria, a gente contrata a imagem e semelhança. Mesmo quando a gente fala de trazer cultura diferente, gênero e tudo mais, se a gente olhar profundamente, os times eles não são assim tão antagônicos. Então, assim, dependendo da problemática, vou construir um anti de uma área, vou construir um plano estratégico, alguma coisa que requer algo a mais, putz, é colocar realmente numa mesa perfis totalmente diferentes, de áreas diferentes, porque vão ter insights e visões diferentes para realmente chegar aí no resultado.